Saudações, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse humilde canal. Bom, no vídeo de hoje, deve ter lido no título, esqueci de abotoar aqui. Enfim, no vídeo de hoje, as 15 melhores animações de toda a história da humanidade. Na minha humilde opinião, levei vários critérios em consideração. Espero que todos achem que essa lista está minimamente correta. Caso discorde, por favor, deixe sua lista nos comentários. Enfim, já começar, em 15º lugar, Kung Fu Panda. Como posso dizer? É um filme, um desenho excelente. O Paul é um personagem principal muito carismático, muito legal, muito engraçado. O Mestre Hugo é um personagem extremamente sábio, tudo mais. Aí o Tai Lung, que é o vilão, é um vilão extremamente complexo. Ele dedicou a vida inteira, treinou até os ossos dele quase se partir. Sempre imaginou que ia conseguir ser o dragão guerreiro e chegou na hora, não foi. E foi traumatizado por causa disso. Ou seja, realmente é um vilão maravilhoso. Tem cenas de ação, cenas muito bem executadas, muito bem feitas. A cena do Tai Lung fugindo da prisão, a cena do Tai Lung lutando contra os 5 furiosos naquela ponte, a cena dele lutando contra o Mestre Fu, maravilha. O Mestre Hugo aí soltando pérolas de sabedoria. O hoje quer dizer, o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. O Mestre Hugo fala isso, é um desenho, muito bom. Por isso que está nessa lista, 15º lugar. E tá em 15º não significa, antes de mais nada, que o filme é ruim. Essa é uma lista dos melhores, tem uns 600 mil desenhos. Esses aqui são os melhores, seja os 15 melhores. Então, tudo filme bom pra caramba. Em 14º lugar, Viva a Vida é uma Festa. Também, não preciso explicar muita coisa. A trilha sonora do desenho é lindíssima, aquela música Lembre de mim. Nossa, tô rouco, fiquei do nada. Enfim, tem 3 musiquinhas nesse desenho, se eu não me engano, ou talvez um pouco mais, um pouco menos. Eu gostei das 3, essa daí, Lembre de Mim, é a mais memorável. Um desenho que não é só para criança, e eu respeito muito isso, o Kung Fu Panda também. São desenhos que são para qualquer idade. Meu irmão de 7 anos pode assistir, eu posso assistir, etc. Minha mãe, todo mundo da minha família pode assistir. Que é um desenho muito legal. A cena do garotinho cantando a música Lembre de Mim, que é uma música sobre não esquecer de uma pessoa que você ama, etc. Para uma senhorinha que tem Alzheimer e os dois com o olho meio com água. Nossa, essa cena, eu chorei, vou ser bem sincero, é muito emocionante. E o desenho ele é muito lindíssimo, sim, se eu não me engano ganhou o Oscar essa animação também. Enfim. Eu esqueci de falar as datas. Kung Fu Panda de 2008 e Viva a Vida é uma Festa de 2017. Shrek... Vixe, eu fiz errado, eu não tô seguindo a lista, me desculpem. Agora eu contei spoiler. Nossa, que tristeza. Bom, me desculpem mesmo, contei spoiler infelizmente. Em 13º lugar, A Bela e a Fera. Um clássico dos clássicos da Disney, simplesmente. Filme de 1991. Um filme que também não é só para criança, é para qualquer idade. Uma história muito boa, um roteiro muito bom, personagens muito emblemáticos. Tem uma criatividade no desenho, uma delicadeza no desenho a ser feita. O Gaston lá, um vilão muito memorável também, a Bela e a Fera, que são, nossa, muito interessante todo esse conceito, etc, da fera e a maldição que foi jogada nela e nos outros funcionários deles que são transformaram em objetos. E tem aquele cálice lá com a vela, não é cálice, aquele carinha lá, é mó engraçado ele, o relógio lá. Tem também música engraçada. Agora, em 12º lugar, agora sim, Shrek 2, de 2004, ano que eu nasci. Enfim, você está perguntando, nossa, mas por que o 2 e não o 1? Muito simples, o 1 não tem gato de botas. O vilão é o Lord Farquaad, que resumindo é um anão mimado que quer ser rei.
No 2, a Rainha Má é uma vilã muito mais emblemática. Convenhamos. Sem contar que o 2, na minha opinião, é muito mais engraçado. Aquela cena do Shrek comendo com o pai da Fiona e os dois fazendo aquelas... Um tentando aborrecer o outro e aí o burro também falando burro naquela hora lá. É muito engraçado. Essa cena é muito bem executada, muito engraçada. E nem tô falando da melhor cena do filme. Eu sei muito bem que você sabe muito bem. Se você é fã do Shrek 2, já assistiu bastante, sabe muito bem de qual cena eu tô falando. Aquela cena da fada madrinha cantando e o Shrek invadindo o castelo e tudo mais. Nossa, cena... Aquele meme, é absoluto cinema. Eu adoro essa cena e Shrek 2 está nessa lista com merecidíssimo. Em 11º lugar. Não tá na ordem essa lista, então eu tô tendo que caçar. Ah, achei aqui. A Fuga das Galinhas, de 2000, do ano 2000. Um dos melhores desenhos, animações de stop motion, que é aquela animação que você tem que ficar mexendo os personagens, tirando várias fotos e parecer que eles se mexem, mas na verdade você que está mexendo e tirando várias fotos. É um estilo de animação lindíssimo, na minha opinião. Essa animação é uma das melhores de stop motion de todos os tempos. Acho que no mínimo a terceira melhor, mas eu acho que é a segunda melhor, já vou explicar o porquê, vocês já vão entender o porquê. Galinhas com dentes, só disso, só de ver essas galinhas com dente falando e fazendo as coisas já é extremamente engraçado. É um filme extremamente engraçado, quando tem que ser dramático, é dramático. A cena da Ginger lá no teto, mó triste, chorando porque viu a amiga dela indo de 10ª melhor. E a cena de começou a chover, e elas lá no barro, e descobrindo que o galo lá era tudo uma farsa. Sem contar que o lugar onde as galinhas ficam, é a referência àquele lugar, aquele campo de coisa da segunda PPP Mundial, aquele carinha do bigode aqui que fez tudo isso aí para exterminar uma galera. Não vou ficar falando, porque o YouTube não vai achar tão legal, também acho que não é muito legal de falar. Mas é uma referência clara a isso, esses campos aí. A senhora Tweed é uma vilã emblemática, etc. E o marido dela também é engraçado. Agora em 10º lugar. Agora vamos falar de Elite. Agora, quer dizer, a gente já está falando de Elite desde o começo. Mas agora entra em outro patamar. Meu Amigo Totoro. Talvez você não conheça, mas saiba que esse desenho é do estúdio Ghibli, que é o segundo melhor estúdio de animação de todos os tempos, o segundo mais famoso, o segundo mais emblemático, etc. Muita gente, na verdade, considera ele como o melhor estúdio de animação já feito, melhor até que a Disney. Mas, enfim, não vou entrar nessa briga. Fato é, esse desenho é um desenho lindíssimo, desenho de 1988. Eu valorizo muito isso quando os desenhos são excelentes, já numa época onde não era tão fácil de fazer animações boas. Quer dizer, era... Enfim, resumindo, é um desenho muito lindo, é um clássico, um dos melhores filmes do estúdio Ghibli, que é um dos melhores estúdios, no mínimo o segundo melhor estúdio de animação de todos os tempos. Em 9º lugar, Os 101 Dálmatas de 1961. Por que ele está nessa lista? Simplesmente ele revolucionou a história das animações, na época que ele foi lançado. Animar 121 Dálmatas não é fácil, senhoras e senhores. Imaginem em 1961. Tem uma noção disso? E eles conseguiram fazer uma técnica lá para ajudar isso. Eles que criaram lá, se eu não me engano. E eu não sei explicar muito bem como funciona, que eu esqueci. Mas enfim, muito lindíssima, animação muito bem feita para a época, era genial animar todos aqueles 101 Dálmatas. A vilã Cruella de Vil, uma das vilãs mais clássicas e emblemáticas da Disney. E é um filme clássico, excelente. Em 8º lugar, qual é? Nossa, eu detesto essa pausa de eu não achar o negócio. Em 8º lugar, mais uma animação stop motion, a melhor na minha humilde opinião. Pinóquio, por Guilherme Del Toro, de 2022. Eu sei que vai ter gente aí que não assistiu esse desenho, que achou que esse desenho não ia ser grande coisa, porque existem várias versões do Pinóquio, e a princípio não parecia ser uma coisa tão atrativa assim, só que eu pensava isso. Do nada eu estava entediado, decidi assistir,
Me arrependi, levei um tapa na boca, porque eu me arrependi muito. É uma animação excelente, é a melhor versão do Pinóquio, conseguiu, na minha concepção, vencer o tão emblemático Pinóquio da Disney. A animação stop motion, ela é excelentemente feita. Esse desenho não é para criança. Não é para criança esse desenho. Se enganam quem acham que desenho é só para criança. Esse desenho, no caso, não é para criança. Tem cenas muito sérias nesse filme. Inclusive, o cara que controlava a Itália na época da segunda PPP Mundial, amiguinho daquele cara do bigode, ele tá nesse filme. Ele aparece nesse filme. A animação dele tá nesse filme. Ou seja, eles conseguiram fazer uma coisa muito diferenciada, inovaram e ao mesmo tempo fizeram uma... Nossa, fizeram... Ó, absoluto cinema. Ganhou o Oscar, inclusive, também. Em sétimo lugar, mais uma obra-prima da animação que conseguiu surpreender muito e fez efeitos e fez uma animação, uma qualidade gigantesca nessa animação, muito boa. E personagens emblemáticos muito importantes. Homem-Aranha no Aranhaverso de 2018, vencedor do Oscar. Gente, a animação desse desenho, se você não assistiu ainda, assista. Eles conseguiram inovar, eles conseguiram fazer outro patamar de animação, que nem fizeram com o 101 Dálmatas, que nem fizeram com outros filmes. Inovaram e fizeram uma coisa realmente muito, muito supimpa, por assim dizer. Em sexto lugar, o desenho mais dramático da história do cinema, o mais triste, chorei nesse desenho bastante, inclusive, de 1988, também do estúdio Ghibli, igual o meu amigo Totoro, O Túmulo dos Vagalumes. Esse desenho também não é de forma nenhuma para criança, não é, nem um pouco. É um desenho dramático sobre guerra. Gente, é muito triste. Esse filme é difícil não chorar, é muito triste, muito dramático e é muito bem feito, é muito bem executado. A história é uma história importantíssima, é para fim da guerra, gente. Guerra não faz bem. É um desenho que fala sobre isso, que guerra só causa dor para as pessoas que menos merecem. Enfim, em quinto lugar, eu não sei qual é porque eu devia ter organizado essa lista. Em quinto lugar, Peter Pan, de 1953. Capitão Gancho, Sininho, o próprio Peter Pan, toda a história, saindo de um negócio, indo para a Terra do Nunca, onde você não envelhece. O Peter Pan tem a sombra dele que fica querendo fugir dele. E tudo mais. O jacaré tentando devorar o Capitão Gancho, do tic-tac que tem a mão dele, gostou do sabor dele, quer devorar agora o corpo inteiro. Ó, a história é uma clássica, a história das mais famosas do mundo, a história do Peter Pan. E esse daqui é uma coisa muito emblemática de 1953. Muito bom esse desenho. Em quarto lugar, agora, ó, só desenhos atemporais, Peter Pan também, mas enfim. Toy Story, de 1995, exato. Gente, eu acho que eu não preciso falar muita coisa. Simplesmente eles chegaram e jogaram pro mundo. Toma, é assim que se faz uma animação 3D. Isso é uma animação 3D, podem se desfrutar dessa maravilha. Simplesmente eles fizeram isso. Simplesmente. E foi extremamente bem feita. Animação 3D de 1995, se eu não me engano, não é a primeira animação 3D feita, mas é a mais reconhecida porque estourou nas bilheterias, etc. Enfim, é muito engraçada. O Woody e o Buzz, extremamente emblemático. Toda a história dos brinquedos se mexer quando a gente não olha para eles. É muito criativo, é lindo. O que não vendeu de brinquedo desse negócio aqui, desse filme, não está escrito. Em terceiro lugar, mais um clássico atemporal. Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937. O primeiro longa-metragem de animação, feito, se eu não me engano, pelo Walt Disney, da Disney, que é o estúdio mais famoso de animações de todos os tempos. Branca de Neve, que já chegou
explodindo todas as portas, mostrando isso é um desenho, isso é uma longa-metragem, isso está, ó, uma coisa linda, incrível. O conto Branca de Neve é famosíssimo, um dos contos talvez um dos mais famosos de todos. Branca de Neve, João Maria, esses são clássicos, contos que a gente conta para os filhos, sei lá, enfim. Os anões, os 7 anões, eu vou pra casa, ó, emblemáticosíssimo, muito. A vilã, a bruxa lá, quer dizer, a mulher lá, depois que vira bruxa, ela falando, fala mágico, espelho meu, existe. Nossa, só cena memorávelzíssima. Incrivelmente incrível. E não é filme só para criança, é filme para todas as idades. E foi um filme extremamente bem feito, e para a época, até hoje é bem feito. É um filme atemporal, todo mundo se lembra desse filme, todo mundo sabe qual que é esse filme, todo mundo conhece Branca de Neve e os Sete Anões. Caso você não tenha assistido ainda, que eu acho bem difícil, mas assista. Vale muito a pena, é um filme antigo, mas é um clássico, é atemporal. Para quem não sabe o que é atemporal, é uma coisa que dura além do tempo, que pode passar tempo, mas tá lá, vai continuar lá, porque é uma coisa boa, demais. Em segundo lugar, o melhor filme do Estúdio Ghibli, A Viagem de Chihiro, de 2001. Filme de 2 horas e 50, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele é o mais longo dessa lista, não tenho certeza absoluta, tô dando um chute. Mas passa voando, personagens emblemáticos, filme de Nossa, que filme lindo, gente do céu. Quem não assistiu ainda tá perdendo muito. É o melhor filme do Estúdio Ghibli. Muita gente acha que é o melhor estúdio de todos os tempos e muita gente fala que é o segundo melhor estúdio de todos os tempos e esse é o melhor filme desse estúdio, que é ou o melhor estúdio ou o segundo melhor de animações. Não vou entrar nessa briga aí. Mas não tem como não tá nessa lista, obviamente, etc. Em primeiro lugar, não podia faltar. Se ele não estava até agora na lista, óbvio que eu estava guardando ele para o primeiro lugar e você tem certeza que você concorda. No fundo você concorda. Trilha sonora incrível, cenas de comédia engraçadas, vilão extremamente memorável, história extremamente bem executada, extremamente boa, história muito boa, amarradinha. E não é só para criança, é para todas as idades. Todo mundo adora esse desenho. Esse desenho é lindo. O Rei Leão, Hakuna Matata. Nossa, tem umas 3 músicas excelentes nesse filme. Ou mais ainda, tem um filme lindo. O Rei Leão, que é o Rei Leão da selva, o leão é o rei da selva, e esse filme, só o título do filme já é uma coisa linda. Já mostra que o filme vai ser, magnífico. Chegamos no fim dessa lista, se você concorda comigo, comentem, eu concordo. Se você não concorda, tudo bem também, pode comentar a sua lista, ou qual filme você tiraria da lista e colocaria, ou qual ordem você colocaria, se acha que é a ordem que está errada na verdade. Bom, enfim. Curtem o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e até a próxima. Estamos juntos.